Aleluia, aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é este homem de quem ouço falar essas coisas? Quem é Jesus? Quem é este homem que 2000 anos depois de sua passagem pela terra, nós queremos conhecer, nós ouvimos falar sobre ele? Quem é este homem que 2000 anos depois as pessoas se entregam completamente a ele, por ele aceitam morrer? Quem é esse Jesus? Essa é a pergunta mais fundamental que nós precisamos responder. A vida cristã, amados irmãos e irmãs, não é outra coisa senão a tentativa de responder quem é Jesus. E hoje nós celebramos um santo da igreja que, olhando para ele, nós podemos compreender melhor quem é Jesus. São Paulo escrevera: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ainda disse: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O santo nada mais é do que uma resposta perfeita, plena de quem é Jesus. Olhar para um santo é ter essa pergunta respondida. E São Padre Pio, este santo italiano que nasceu no século XIX e morreu na segunda metade do século passado, um frade capuchinho, este santo respondeu quem é Jesus em 3 parágrafos. O primeiro parágrafo de sua resposta é o altar. Cristo é o altar de Deus no mundo. Cristo realiza em si mesmo o sacrifício novo e eterno pelo qual nós podemos chegar no céu. Cristo é aquele que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Cristo é a consumação da profecia de Isaías, e o seu nome será Emanuel,
que significa Deus está conosco. Sim, na Eucaristia, Cristo está conosco todos os dias. Cristo vive junto a nós. Deus habita esta cidade. Padre Pio foi até perseguido pela igreja pelo modo como ele celebrava a Eucaristia. Mais de 2 horas a celebração da Santa Missa. Ele chorava, ele entrava em êxtase, ele vivia a missa que celebrava. Só consegue responder quem é Jesus quem vive bem a missa, quem celebra bem a missa. Como está a nossa missa? Qual é o sentimento que nós trazemos para a igreja quando vamos participar da missa? A missa, nós compreendemos realmente que é a renovação do único sacrifício de Cristo, realizado uma vez por todas no Calvário e atualizado na nossa frente. Nós temos consciência de que a missa é quase um rasgo no tempo e no espaço, e nós somos transportados para aquelas 3 horas da tarde do dia véspera de Páscoa no Monte Calvário. Saber quem é Cristo é compreender o que é a missa para nós. Mas o segundo parágrafo da vida de Padre Pio, se esta fosse uma carta, ele começaria com a palavra confissão. Horas e horas atendendo confissões, pessoas vindas de todos os lugares do mundo para se encontrar com aquele frade franciscano. Saber quem é Cristo é saber que Ele é a porta da misericórdia, que por Ele nós encontramos a misericórdia de Deus. Não importam os nossos pecados, não importa a gravidade dos crimes que cometemos, em Deus sempre teremos o Pai misericordioso de braços abertos a nos esperar. Cristo, quando teve o seu coração traspassado pela lança, fez jorrar a sua misericórdia, e é esta misericórdia que nós recebemos na confissão. Não podemos conhecer a Cristo sem nos aproximarmos do confessionário. Eu disse domingo passado, e me permitam repetir agora. A fila da comunhão é sempre maior do que a fila da confissão. Então só tem uma possibilidade de duas. Ou todos são santos, ou estamos comungando em pecado. Como todos somos pecadores, sabemos pela nossa fé que somente 2 pessoas não tiveram pecados. Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio ao mundo para nos salvar, e sua mãe Maria Santíssima, que foi preservada do pecado original em vista dos méritos de Cristo. Tirando eles 2, todos nós somos pecadores. As Sagradas Escrituras nos dizem: o justo peca 7 vezes por dia. Aproximar-se da confissão é viver na prática a humildade. É viver na prática o mandamento do Senhor, que nos faz pedir perdão sempre. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É do perdão recebido no confessionário
que nós podemos perdoar o outro. Às vezes nós temos tanta dificuldade de perdoar as pessoas. E talvez esta dificuldade se dê precisamente pelo fato de nós não nos sentirmos tocados pelo perdão de Deus. Porque quem se sente tocado pela misericórdia de Cristo não tem outro caminho senão perdoar. Porque eu fui perdoado. E o terceiro parágrafo dessa explicação de quem é Jesus, segundo o Padre Pio, está nas suas chagas. Ele recebeu no seu corpo, nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, ele recebeu as chagas de Cristo. E o que isso significa? Significa que este Cristo, que nós queremos conhecer pela fé, nos chama a completar em nós mesmos, a completar na nossa vida o que faltou na paixão de Cristo. E o que faltou na paixão de Cristo? A minha parte. Faltou a minha união com o seu sacrifício. Faltou a minha entrega, junto à sua entrega, para redimirmos o mundo, começando por nós mesmos. Padre Pio viveu na sua carne a paixão de Cristo. Nós certamente não teremos os estigmas, as chagas de Cristo na nossa vida. Mas nós podemos ter outros tipos de chagas. A penitência, escolher por amor a Jesus, para salvar ao mundo, escolher renunciar a algo. Às sextas-feiras a igreja nos pede para não comermos carne. No Brasil, os bispos do Brasil permitem que na sexta-feira nós troquemos a abstinência de carne por outra obra de penitência ou por uma caridade. Não deixar para viver a penitência somente na quaresma. Todos os dias do ano, com exceção do domingo, é dia de penitência. É dia para nos aproximarmos de Cristo. Dizia um santo da igreja: se não podemos chegar ao céu pela inocência, trilhemos o caminho da penitência. Eucaristia, confissão e penitência. Foi esta a receita que Padre Pio ensinou. E é esta a receita que nós queremos, a partir de hoje, intensificar na nossa vida. Porque os santos da igreja não são para serem louvados somente, não são para estarem somente nos altares e acharmos bonito as suas imagens. A função primeira do santo é servir de exemplo concreto, de exemplo factível para a nossa vida. Que São Padre Pio nos ajude a termos esta consciência de que Eucaristia, confissão e penitência irão pavimentar a estrada da nossa vida rumo ao céu. Amém. Cheios de confiança, fiquemos de pé e apresentemos a Deus